Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Começando pela TV Santa Cecília, mais um Ponto de Vista nesta quarta-feira, hoje 4 do mês de novembro, né? Faltando aí 11 dias para as eleições municipais. É essa a conta, né? 11 dias para as eleições municipais em todo o Brasil. É uma corrida, agora começa mesmo aquele sprint final, né? Onde quem tem gás... E não sei se na eleição de hoje também é assim. Antigamente, os últimos dias, a gente falava, ó, quem tem garrafa, vende garrafa. Era o termo que o pessoal usava. Quer dizer, quem tinha gás chegava na frente. Mas hoje está tão diferente, as eleições mudaram tanto, e hoje a gente vai ter um convidado aqui que pode falar mais sobre isso, porque ela é toda feita através das redes sociais, ou pelo menos, se não toda, uma grande parte dela, a maioria dela hoje, pelas redes sociais. Isso é uma tendência que já veio lá da eleição do Obama e depois da eleição do Bolsonaro, ela cresceu, né? Ficou maior e agora, então, ela se espalhou para todos os candidatos, para todos os municípios, os mais de 5 mil municípios brasileiros, onde estamos elegendo aí prefeitos e vereadores em todo o Brasil. Mas nós vamos falar também de uma outra eleição daqui a pouquinho, que ontem não me deixou dormir, rapaz. Eu fui dormir, era cerca de quase 3 horas da manhã, 3 horas da madrugada, que eu não conseguia desligar. Eu que tenho a mania de ter televisão no quarto, né? A mania de ter televisão no quarto e ver televisão no quarto. Então, me ligo muito e aí a notícia, uma notícia atrás da outra, quer dizer, e nunca saía da mesma notícia, porque enrola de um lado, enrola do outro, você passa numa TV, passa na outra, passa num canal, passa no outro. E a coisa não andava, mas mesmo assim eu não conseguia dormir. Vamos falar nela também hoje. Eu tenho os meus convidados aqui, 2 convidados que estão voltando comigo ao programa. Um deles é o Aldo Santos Pinto, gerente jurídico da Santa Casa de Santos. Aldo, prazer mais uma vez revê-lo e sempre muito elegante, não é brincadeira não. Muito boa tarde, Altair. Obrigado pelo elogio. Certamente... Constatação. Constatação, certamente isso. Ela é feita porque você já é um grande amigo e nada mais, além disso, por conta da constatação. Uma boa tarde também ao seu telespectador. Você lembrou bem a respeito dos 11 dias que faltam para as eleições. Tem muito indeciso, mas eu fico preocupado que tem muita gente que não sabe ainda que daqui a 11 dias teremos eleições. Eu tenho um número aqui, Aldo, depois a gente vai falar sobre ele, que dizem que 50% do eleitorado ainda não se decidiu em quem vai votar. É um número absurdo isso, eu não sei se acredito. O Santana deve ter esses números aí. Mas deixa eu cumprimentar meu outro convidado aqui, médico veterinário e digital influencer. É bacana esse nome, hein? Isso eu acho legal, digital influencer. Pedrinho Filete. Pedro Filete, boa tarde. Boa tarde, é sempre um prazer estar participando aqui do programa, né? O Ponto de Vista que é um programa que é referência na região, né? E com um grande amigo hoje, com o Aldo, né? Com grandes amigos, mas nunca dividindo a mesa com o Aldo. A primeira vez dividindo a mesa com o Aldo, que é um grande advogado, que tem um trabalho maravilhoso na região, grande amigo da minha família há muito tempo. E eu falei a mesma coisa que você falou. Que terno elegante, que elegância. Mas olha, Pedro, né? Pedro, mas hoje vamos lá. Ele veio para arrasar. Não, mas baixa a bola, você também está muito elegante. Olha aqui como é que tá o rapaz. Vocês também estão. Então tá todo mundo elogiado hoje. Ele tá num slim aqui, eu vou te contar, viu? Sabe o slim, aquela coisa mais apertadinha e tal? Olha aí. Muito obrigado pelo elogio. Jovem, né? Todo mundo tá bonito hoje, todo mundo tá bonito. A gente tá elegante hoje, vamos dizer assim. Mas é sempre um prazer estar participando. Tê-lo aqui, viu? Muito grande. Muito prazer, obrigado. Muito grande tê-lo aqui. E o meu companheiro de todas as tardes, depois dessa puxação aqui, jogando confete para todo mundo, é que eu estou tentando ganhar uma garrafa de vinho que trouxeram aqui para o diretor do programa, que eu estou vendo lá no fundo, não sei quem trouxe. Me deixou aqui com uma boca cheia d'água. Se tem uma coisa maravilhosa, né? É o vinho. O vinho é uma coisa assim, mas depois a gente fala nisso, é um assunto para outro programa. Meu companheiro de todas as tardes, Marcos Santana, boa tarde. Marcos também aqui no Hoje Num Verde. Ele está hoje num blazer verde em sua homenagem. Em sua homenagem, viu, Aldo? Exatamente. Boa tarde, Altair. Boa tarde, Verde Oliva. Boa tarde, Aldo. O Altair, você acertou na mosca, para usar uma expressão bem militar, né? Nova. Você acertou na mosca. Assim que eu soube que o nosso convidado seria o Aldo, eu escolhi o meu melhor terno aqui, que no caso é um terno verde oliva. E para a homenagem ficar completa, para também fazer uma dupla homenagem ao Aldo e também ao Louro José, eu coloquei uma camisa amarela. Então é verde e amarela aqui a vestimenta de hoje. Você falou do Louro José, deixa eu só cumprimentar antes de você completar.
A gente não falei sobre o Louro José no programa de ontem, mas deixa eu dar minha referência aqui, até porque ontem eu estava, assim, um dia muito triste para mim, da perda do Iberê Cirna, né? Do meu querido, do nosso querido professor e amigo particular Iberê Cirna. Mas eu também quero fazer a referência aqui ao Louro José, né? Esse personagem que comoveu o Brasil inteiro. Então, fica a nossa homenagem aqui. Como é que, quando um trabalho é bem feito, dentro da simplicidade de um papagaio, olha, eu aprendi uma vez, eu escutei uma vez uma pessoa me falar, Altair, eu queria fazer um programa de rádio e comecei a colocar muita coisa, entendeu? E aí um diretor em São Paulo, eu estava na Rádio Tupi, em São Paulo, na Diários Associados, quando fechou, me lembro, 1970 e qualquer coisa, 79, ou 80 mais ou menos, eu não me lembro mais. E ele falou para mim, Altair, o difícil é fazer fácil. O difícil é você fazer o fácil. O fácil é de uma dificuldade, meu querido. Então, para de inventar a palavra, para de inventar as coisas e faça o mais simples possível, que as pessoas têm que entender o que você está falando. E dentro dessa simplicidade, esse papagaio, né, o Louro José, conquistou o Brasil inteiro. Então, fica aqui a nossa homenagem ao seu criador, ao artista, não é? Que deu vida a esse personagem e que Deus lhe deu descanso eterno. Nossa homenagem. Pois não, agora, desculpa, viu? Não, mas é uma homenagem ao Louro José, realmente, por tudo isso que você destacou. E não é uma homenagem ao Luciano Hang, o velho da Havan, que ele costuma se vestir folcloricamente de verde e amarelo. É um periquito que vai. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, ponto Baixada, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Bom, só para colocar aqui os números do Covid, e a gente fala isso hoje aqui até com uma certa, sabe, alívio, né? Mesmo o número sendo absolutamente grande, absurdamente grande, 160.548 mortes no Brasil até agora, desde o início da pandemia até o dia de ontem, 160.548 pessoas morreram. Só que chegamos à menor média morte no Brasil. 360, abaixo de 400, 367 nos últimos 7 dias. Então, nós estamos 367 na média dos últimos 7 dias. E da segunda para terça-feira, 276 pessoas perderam a vida. É para comemorar? Não, porque 276 famílias tiveram uma grande tragédia. Porque quando você perde um familiar, não é um número, é uma tragédia. É um pai, é uma mãe, é uma avó, é um avô, é um filho, quem quer que seja, é um amigo. Então, dentro da família, do seio familiar, uma pessoa é uma tragédia. Mas é que nós estávamos batendo em número de 1.200, Naldo. Chegamos a 1.200, eu acho, né? No início da pandemia, mais de 1.000 pessoas morrendo por dia. E já caímos para 276. Então, não vamos comemorar nada. Vamos continuar aqui orando, né? Cada um dentro da sua religião. E o Brasil é laico e o nosso programa também é laico. Seja você de que religião for, peça a Deus, ao seu Deus, que nos ilumine os homens da ciência para que venha logo essa vacina. E continuamos na pandemia. Continuamos precisando usar máscara, lavar as mãos com água e sabão e, quando não tiver, o álcool gel. E não pode esquecer a máscara. Porque esquecer a máscara, você já está cometendo, não está cuidando de você e também não está cuidando do outro. Ok? Então, dito isso, começamos o programa aqui. Aldo, como é que eu falei que eu não dormi à noite por causa das eleições? Como é que você acompanhou? Americanas. Bom, Altair, antes de entrar nesse assunto, certamente é um assunto que vem ocupando aí a televisão de muitos lares aqui no Brasil. Eu gostaria de registrar que agora, dia 1º de novembro, a Santa Casa de Santos completou 477 anos de sua existência. Parabéns, nós cumprimentamos aqui. Este ano não foi possível realizar o tradicional baile que a atual administração vem fazendo para a confraternização
dos colaboradores, bem como para a arrecadação de verbas para incrementos, reformas e melhorias na instituição, mas nós registramos uma marca importante, que foi ter realizado tratamento e ter salvado mais de 1.500 pessoas que estavam sendo tratadas por Covid. Então, o empenho de todos os 4.200, 5.000 colaboradores da Santa Casa, mais o corpo clínico, contabilizou mais de 1.500 pessoas que foram salvas, foram tratadas na instituição e foram salvas. Acho que esse assunto ele é tão importante, Altair, que eu temia esquecê-lo se nós nos envolvêssemos nos assuntos, que certamente os assuntos temperados ainda pelo Marco Santana são assuntos que serão importantes. Prazerosamente bom isso. Mas eu já me sinto aqui tranquilo porque eu já fiz esse registro. Primeiro, do aniversário da instituição. Parabéns. E segundo, muito importante, pelo trabalho, pelo empenho de todos os colaboradores que salvaram mais de 1.500 pessoas que foram tratadas por Covid na instituição. Isso é de uma importância tão grande que nós falamos tantas vezes aqui desse equipamento que nós temos não só em Santos, mas ele está em Santos para servir toda uma região, né? Baixada Santista, Litoral Norte, Litoral Sul, e acaba, de vez em quando, vindo gente de São Paulo para cá. Eu conheço algumas pessoas que descem, que vieram se internar aqui, eu não sei, né? E a Santa Casa é de uma importância, é de um orgulho tão grande para todos nós, a primeira Santa Casa do Brasil. Ela não é só o orgulho de ser a Santa Casa do Brasil, é que ela é a primeira Santa Casa do Brasil e vem mantendo um trabalho de excelência. E agora com esses novos centros cirúrgicos, não é? A modernidade que foi instalada na Santa Casa, que eu tenho uma pessoa que é um puxa da Santa Casa lá na minha casa, cara, que toda hora fica falando dessas coisas. Todo dia ela fala. Então, parabéns aí à Santa Casa, realmente eu não conheço ainda, mas segundo essa pessoinha lá de casa, é maravilhoso. Retomando então o tema... Vamos voltar para a eleição? Retomando o tema... Só para, antes de você aí, já que enrolamos tanto, eu nunca enrolei tanto a abertura de um programa como hoje. Nós gastamos 10 minutos para abrir o programa de hoje. Me perdoem os senhores que estão em casa aí, diretor, o senhor me perdoa, por favor. Mas olha, eu nunca enrolei tanto, eu nunca entrei aqui na apresentação das pessoas, nunca interferi tanto como hoje. Me desculpem, me perdoem. Vamos lá, vamos. Certamente quem vai gostar disso é o alfaiate, né? O alfaiate Everaldo Luiz, que é o alfaiate do Pelé, está comemorando lá toda essa exposição. Mas eu tenho acompanhado, não tenho um favorito, não tenho preferência, não trato política entre como... Biden. Não trato política como clube de futebol, como algum tipo de agremiação, enfim. Eu acompanho porque o mais importante para o Brasil é que, independentemente de quem se saia vencedor, mantenha boas relações entre os países com a nossa nação, né? O que eu tenho reparado, eu até comentei isso com o diretor do programa ontem, que nós trocamos algumas informações, é que na eleição anterior, se eu estiver enganado, por favor, me corrijam, mas todas as pesquisas indicavam uma derrota do Donald Trump. Sim. E ele acabou vencendo. O sistema americano ele é realmente curioso, né? Porque ele tem, muito diferente. Primeiro, que não é obrigatória a sua votação. E tanto é por isso, depois o Pedrinho até comenta, diversos influenciadores do mundo real fazem propaganda para que os americanos votem, né? Então, eles incentivam a votar. Me parece que esse ano, inclusive, já haviam contabilizado mais de 160 milhões de votos. Foi recorde aí, né? Tamanho engajamento que o americano está... último século, né? Tamanho engajamento que o americano está com essas eleições. E é evidente que o mundo inteiro está de olho nessas eleições americanas, porque certamente, dependendo de quem seja o vencedor, e suas convicções pessoais, elas acabam por interferir na condução, na maior parte daquela nação, né? Mas um dado que eu acho importante, o Biden está na frente, né? Nós sabemos disso, mas me parece que a equipe dele ficou preocupada com o resultado da Flórida, porque o resultado da Flórida, dando vitória ao Donald Trump, talvez reflita os demais delegados que ainda restam por votar. Eu estou acompanhando, mas sem torcer como se fosse um time de futebol. Eu acompanho porque certamente os reflexos serão sentidos aqui por todos nós. Pedro,
eu falei aqui do digital influencer, que as eleições estão de uma forma muito diferente. A gente via aquela eleição que era brigada só no rádio, na televisão, nos comícios, não é? O pessoal costumava atravessar os Estados Unidos e vários presidentes fizeram isso de trem, fazendo num trem, né, num vagão de trem, fazia, né, a sua plataforma, parava, um negócio maluco. O americano sempre soube fazer as eleições mais festivas do mundo, capital da democracia mundial. Como é que você está vendo essas eleições? Eleições... A rede social. Essas eleições americanas eu acho que influenciam no mundo todo, né? O mundo todo está de olho nessas eleições americanas e por um motivo óbvio, né? Interfere em várias relações. Eu acho que o Aldo pontuou muito bem, na verdade tenho certeza, que é importante para o Brasil a gente manter essas relações comerciais. Então, esse negócio de pegar lado, às vezes eu não acho muito legal, assim, do presidente falar que está num lado, está no outro. Eu acho que não é o papel dele, né? A gente tem que acompanhar e o lado que for vencedor, a gente tem que tentar ter uma relação boa. Isso é importante para o Brasil. Na internet, a gente vê uma polarização muito grande, né? Muitas brigas. A gente até comentou na última vez que eu estava aqui. Essa polarização muito grande não é boa, né? As pessoas muito exageradas para um lado ou para o outro. Eu acho que esse não é o que a gente tem que ter hoje em dia nas eleições. A gente tem que ter as pessoas incentivando todo mundo a votar. Eu acho que é importante, é uma festa da democracia, né? Você está indo lá, exercendo o seu poder de escolha, né? Eu acho que isso é importante. Agora, essas brigas, assim, né, um falar do outro, a gente até como falou do debate também, quando teve deles, um debate horrível. O primeiro foi muito ruim, o segundo um pouco melhor, mas também não no padrão que a gente queria, né, eles se criticando muito, assim, o pessoal de cada um. Eu acho que a gente tem que discutir propostas, não a vida de cada um. Então, é uma eleição que está muito difícil, né, a gente viu, abriu várias urnas, né, voto por correio também, e a gente não está decidido nada ainda. A Flórida, que todo mundo estava pensando que poderia pender para o Biden, foi para o Trump. Então, isso é uma coisa que vai influenciar muito nessas eleições. Eu acho que se a Flórida fosse para o Biden, eu acho que essa eleição já tinha um lado para o Biden. Mas como a Flórida foi para o Trump, a gente tem que esperar o desenrolar ainda disso, que pode levar muito tempo. Às vezes não vai ser nem... Uma semana, né? Às vezes mais de uma semana, né? Às vezes mais de uma semana, porque o Trump ainda pode recorrer disso, né? Falar, eu acho que não está certo. Ele até ameaçou de falar, de contar a vitória antes do tempo. De ainda comemorar. Ainda bem que não fez. Ainda bem que não fez. Mas ele falou em vitória, mas assim, não publicamente para Sim. dizer do final. Tem que esperar a Pensilvânia, né, a Geórgia, tem alguns lugares muito importantes para decidir isso, né? E a Carolina, parece que já foi? Carolina do Norte? Nas eleições contra a Hillary, ele ganhou por 276 votos, né? E isso é uma diferença até que grande, assim, pela competição que foi essa eleição. E apesar da Hillary ter mais votos válidos... 3 milhões, cerca de 3 milhões de votos. É isso que muita gente não entende, às vezes, na internet, às vezes critica muito, né? Como é que ela teve mais voto e ele ganhou? E não ganhou. É difícil Estados Unidos explicar. É diferente, sim. É difícil explicar. Fica até fácil você colocar que lá, quando... Eu vou tentar explicar e não vou conseguir. Prestem atenção aqui, eu vou passar para o Marcos, quem sabe ele pode explicar melhor que eu. Mas é assim, em determinado estado, né, ele tem um número, cada estado tem um número de delegados. Então, quando a pessoa ganha o voto popular naquele estado, tem a maioria de votos, ele leva todos os delegados. Mas não são em todos os estados que você leva todos os delegados. Em outros estados, você leva... proporcionalmente ao seu número de votos. E aí o rolo é total. Não é fácil você entender a eleição americana. Tem os chamados estados pêndulos. Marcos Santana. E além disso, Otair, os americanos, eles não votam apenas para presidente, votam também para congressistas. Sim. E também em vários estados existem plebiscitos locais para decidir temas de interesse regional, interesse local. E tem outras particularidades também, além do que o Aldo falou, que o voto lá não é obrigatório, existe o voto pelo correio, existe voto, parece até sistema de drive-thru. Quer dizer, tem umas particularidades que, para nós brasileiros que estamos acostumados com um sistema que eu até considero eficiente, né? Esse sistema da urna eletrônica, em 2 turnos, a distribuição proporcional no parlamento, de acordo com o quociente partidário, eu acho uma maneira mais racional para eleger os representantes do povo. Nos Estados Unidos, a primeira impressão que me dá é que essa regra do jogo busca preservar o poder das oligarquias locais. Então você percebe que cada estado ali, cada condado ali tem a sua liderança local e ele acaba preservando ad eternum o seu poder, né? E tanto é isso
que existe a intercalação de poder, republicanos e democratas, em que pese que os Estados Unidos tenha mais de uma dezena de partidos políticos. Olha, eu só queria colocar aqui, antes de ir para o intervalo, daqui a pouco, não, mas dá para falar bastante coisa aqui ainda. Ô, Valdo, você está querendo falar? Eu ouvi, eu achei que você estava pedindo a palavra agora. Mas seja lá qual for o assunto, a gente pode contribuir, na verdade. Eu estava aqui pensando aqui com os meus botões, né, de que essa eleição americana, ela mexe tanto com o mundo, não é? Que a gente fica apreensivo e com certa razão. Porque o Pedrinho colocou aqui que o presidente Jair Bolsonaro não tinha nada que se meter nessas eleições e acabou pedindo um voto para o Trump. Quer dizer, se o Biden ganha, já tem um tremendo imbróglio aí, porque o Biden já fez aí uma declaração de que se ele for presidente dos Estados Unidos, não é? Ele vai reunir aí parte da Europa, de alguns países, para pressionar o Brasil quanto aos problemas da Amazônia. Então, sabe, não tem que se meter nessas coisas. Estou me passando aqui o seguinte, virada em Michigan nesse momento, né? Reforça a previsão de vitória de Biden em eleições americanas. Nesse momento aqui, a produção do programa, a diretora está me passando aqui, que há uma virada histórica lá em Michigan. Michigan sempre foi um reduto dos republicanos? Republicanos? Sim, sempre foi? Sim. Então, é uma primeira virada que tem, né? A gente estava esperando alguns lugares que sempre votam igual, né? E é uma das primeiras viradas porque é importante, né? Isso tudo vai decidir. A gente está vendo agora tá voto a voto, tá muito parelha essa eleição. Wisconsin, né? Também virou, né? Wisconsin. E muitas pessoas falaram que ia ser uma eleição que Biden ia ganhar com facilidade. Não é. Que até ia virar alguns estados que votavam geralmente no Trump, né? Que votavam mais para republicanos iam mudar. Mas não está sendo assim dessa maneira. Está seguindo bem pareia essa eleição e eu acho que ainda vai demorar muito para a gente saber esse resultado. Eu acho que ainda hoje a gente não vai saber. Os votos que chegarem pelo correio até hoje, me parece que hoje é o prazo final, né? Que chegarem no correio serão computados. Os que não chegarem pelo correio hoje, não chegarem até hoje, não serão computados. Esse aí já entra todo mundo justiça. Lembra daquela história do Al Gore? Lembra do Al Gore? O Al Gore entrou na justiça, depois ele cumprimentou o presidente Bush filho, né? O Bush filho. E aí cumprimentou, ligou para o presidente, parabéns. Depois ele voltou atrás, entrou na justiça outra vez. Não, vamos para a recontagem, não deu certo. Então, não sei como é que vai ser, mas o presidente Trump já disse o seguinte, que se ele perdesse as eleições, e ele foi claro nisso, ele ia entrar na justiça. Na Suprema Corte. E a Suprema Corte é republicana. 6-4, né? A 6-3. As seis juízes da Suprema Corte que são republicanos. Isso. Notadamente com todas as tendências republicanas. Bom, eu vou fazer o primeiro intervalo do programa. Antes eu só queria falar que eu até me assustei, a gente às vezes se perde um pouquinho, das eleições em Mongaguá. Querem falar sobre isso depois? Depois do intervalo. Vamos fazer o intervalo e eu volto já com o ponto de vista. Bom, eu vindo para a televisão agora, né? E eu estava ouvindo rádio e de repente, eu acho que gravaram um programa errado. E anunciaram a eleição para o dia 20 em Mongaguá. Eu falei, mas será que está acontecendo com Mongaguá? Pedi aqui para o pessoal ao vivo aqui. Tem alguma diferença? Ninguém soube me explicar. Não, acho que não. Então, o pessoal errando e ninguém viu isso. E foi para o ar, né? Programa eleitoral. Sabe aquelas propagandas que saem durante o dia todo? Eleitoral, por aí a coisa. Hoje eu fiquei sabendo que a China, a Rússia e os Emirados Árabes estão vacinando em massa. Ouviram essa notícia? Emirados Árabes, que é principado, né? Lá é rei ainda, né? É rei. É rei. Quem manda é o Emir. É o Emir. Emir. Então, também nenhuma abertura democrática. Hein? Os caras mandam, mandou, tem que obedecer. Na China, que é muito fechado, e na Rússia, que tem uma democracia, vamos lá, assim, mais ou menos, não é? Meia boca, mas nesses três países estão vacinando em massa, a vacina russa, a vacina chinesa
E essa que está nos Emirados Árabes, eu não sei qual vacina que é. Mas já começaram, Aldo. Olha, a notícia da vacina, ela é esperada, acho que pelo mundo inteiro, né? Independentemente de quem seja, qual seja o laboratório, qual a procedência, de qual país, se a vacina for aprovada, aqui no caso pela Anvisa, né, e pela comunidade científica como um todo, ela certamente será bem-vinda, né? Eu escutei algumas dúvidas com relação à origem chinesa, mas me parece que é aquela que está mais avançada nos testes, até porque optou por uma evolução mais simples, como eram feitos tempos atrás. Nós estamos na expectativa, né? Aguardamos aí a chegada, que ela chegue realmente para pelo menos tranquilizar. Acho que o primeiro grande poder da vacina será dar mais tranquilidade às pessoas, reforçar a sensação de segurança, até porque todos os resultados ainda não são conhecidos, né? Espera-se que ela, de fato, atinja o seu objetivo de proteger mais vidas, né? Independentemente de qual seja a origem, qual o país que ela tenha a origem. Nessa notícia de hoje, o comentarista perguntava a uma das pessoas, um cientista, um homem da ciência realmente, estudando, um infectologista, dizia o seguinte, que essas vacinas que estão sendo usadas em massa, tanto nos Emirados Árabes, né, na China e na Rússia, elas são do vírus inativo, né? Então, dificilmente pode ter aí um problema com a segurança de você tomar e ter algum resultado de morte, porque o vírus ele não tem essa força. Ele falou que pode dar aí febre, mal-estar, pode dar uma série de coisas, dificilmente chegaria a um óbito, a não ser que a pessoa seja alérgica a um determinado componente. E aí, meu amigo, se você for alérgico, eu conheço pessoas que morreram de picada de abelha, né? E pessoas que comem ovo e têm alergia do ovo, então aí é diferente. Mas seria essa vacina. Agora, quanto à eficácia, Aldo, é outra coisa, né? Eficácia quer dizer, você vacinou, não morreu, não faz mal? Não faz mal. Mas está protegido? E por quanto tempo? Acho que esse é o grande ponto, né? Acho que todos aguardam realmente a comprovação da eficácia, né? Mas acredito sim, viu, Otair, que o primeiro benefício que a notícia de uma vacina no Brasil trará, o primeiro benefício será uma certa tranquilidade e que isso não se traduza num relaxamento da sociedade, ou seja, nós continuaremos ainda observando o distanciamento social, o uso de máscara, lavar e higienizar bem as mãos e, quando não, usar o álcool gel, quando não tiver condições de fazer a higienização tradicional com água e sabão usando o álcool gel. Acho que esses ainda são as melhores recomendações para esses tempos. Agora, a gente não vai se livrar da máscara tão cedo. Também os infectologistas, as pessoas da ciência dizem o seguinte, não é porque chegou a vacina e acabou o problema que você vai jogar máscara. Não, até porque a gente não sabe se esse vírus é mutante, se essa vacina vai perdurar. Então, a máscara, eu acho que ela veio para ficar. E eu vou dizer uma coisa, a partir do momento, mesmo que o vírus seja erradicado, né? Que eu espero, se Deus quiser, possa acontecer isso, deve acontecer, se não for vai ser de ano em ano, mas a máscara, veja só, o dia que você vai num supermercado, num lugar com bastante coisa, eu acho que eu vou usar a máscara porque, segundo os médicos, Pedro, e você pode falar muito bem disso aí, esse ano nós tivemos um número muito menor de gripes, sim, né? Sim. Resfriados aí, de problemas causados, né, pela gripe comumente aí, porque nós estamos usando máscara e isso caiu drasticamente, inclusive o número de mortes, que é muito grande no Brasil por causa de gripe. Exatamente o que você falou, essas medidas de prevenção, né, são muito importantes, eu acho que são fundamentais, né, tem países que a gente vê que usam isso há muito tempo. Sim. Isso é muito importante e diminui outras doenças, não só o coronavírus, que é o que a gente está mais preocupado agora. O que eu fico muito preocupado é com essa vacina, não que vai matar uma pessoa tomando essa vacina, não acho isso. É que, assim, na medicina veterinária a gente estuda bastante as vacinas, né? E a gente sabe que
uma vacina demora às vezes 10, 15 anos para ser lançada. Nessa pressa que foi feito, né, teve que fazer as pressas, o mundo todo, todos os esforços, né, dos pesquisadores. Caiu alguma coisa aqui. Lencinho, ao vivo é assim lencinho. mesmo, entendeu? E todos os esforços do mundo todo foram focados nisso, pesquisadores e tal. Mas mesmo assim, olha o tempo dessa vacina. A gente não tem os resultados comprovados mesmo que ela vai fazer efeito em todo mundo, e se o vírus for mutante. Então, são muitas perguntas e pouquíssimas respostas, por enquanto. E na ciência, a gente precisa de uma coisa que é tempo, para trabalhar, para ver. A gente às vezes, um vírus, a gente não sabe muito, né? A gente não sabe muito ainda do coronavírus. A gente sabe um pouco, mais do que no começo, mas não muito. E a gente, às vezes, tem que estudar 10, 15 anos para saber. E, às vezes, em 1 ano, 2 anos, eu vejo, às vezes essa vacina pode chegar e não vai resolver, assim como estão pensando. Pedro. As pessoas acham que vão tomar vacina e vai resolver tudo, mas às vezes não resolve. Isso aí tinha muito no interior, essas coisas, né? Hoje está animado o estudo, hoje está animado, tá vendo? Eu não sabia que havia na vacina uma coisa chamada uma proporção de 10, 20, 30, 40%. Eles estão esperando um cálculo de 50% a 70% Sim. de segurança nessa vacina. E parece que, por enquanto, é 50%. E que uma vacina já aprovada, comprovada, ela não é 100%. Ela é de 80% para, cerca de 80%, 85%. Com certeza, porque as pessoas... Não é 100%, né? A individualidade das pessoas é importante nesse aspecto. Tem vários fatores que são importantes, o jeito que essa vacina vai ser armazenada, né? Então, a gente sabe que no Brasil não é tudo feito da forma mais correta, em todos os lugares do Brasil. Então, a gente não imagina que essa vacina vai vir e vai ser bem acondicionada em todos os lugares, que não vai dar uma vacina vencida um dia. A gente sabe que no Brasil não é desse jeito. Então, tem que tomar esse cuidado. A vacina vencida é triste, hein? Mas tem, né? Você acha que não vai acontecer assim? Se ficar fora daquele negócio da caixa de gelo... Tem uma temperatura certa para transportar. Ela pode ser vencida e ela... Ela perde efeito. Perde efeito? Ela perde efeito. E aí a pessoa vai tomar, vai achar que está protegida, coisa, vai para a praia sem máscara, que vai falar assim, tô garantido, né? Aí vai para a praia sem máscara e além da vacina não poder estar ajudando essa pessoa, ela vai estar, às vezes, achando que está tudo tranquilo e vai se expor mais ao risco. Então, tudo isso preocupa, porque não é assim, fazer uma vacina, vamos 1 ano e faz. Demora, às vezes, 10, 15 anos para conseguir achar. Para algumas pessoas tem 70% de imunização, para outras tem um pouco mais. Sim. Eu não sabia desse detalhe da vacina. Exatamente. Eu achava que quando você tomava uma vacina era 100%. Não é assim, né? Sim. E a gente vai ter que, essas medidas de prevenção, tem pessoas que falam assim, ano que vem a gente vai sair sem máscara, assim, tranquilo. Não é bem assim. Não vai acontecer isso, assim, não vai. Infelizmente, a gente queria que voltasse tudo ao normal, né, como era antes. E eu acho que essas pandemias, assim, a gente tem que repensar a nossa maneira até de prevenção mesmo, de andar de máscara, de evitar tanto contato, né? O brasileiro gosta de abraçar, esse contato é legal, né? Nosso povo tem essa cultura de abraçar, de tocar, né? A gente fala, coloca a mão no ombro, mas assim, tudo isso Os 3 beijinhos, 2 beijinhos em algum lugar, no outro lado é 1, né? Sim, tudo isso preocupa 2, muito. 3, depende da região. Tudo isso vai ficar mais difícil. Preocupa demais, ainda mais essa fase, né? Ainda mais essa fase que a gente está, tudo bem, fase verde, vamos liberar tudo, a gente vê praia lotada. Eu acho que o comércio precisa mesmo desse incentivo. Ficaram muito tempo parados, mas a gente fica preocupado, porque do mesmo jeito que a economia tem que girar, as pessoas têm que sobreviver. Sem saúde não tem economia. Com certeza. Diz o meu amigo Fernando Chagas. Um grande abraço ao Chagas. Nós tivemos aqui um problema que foi segurar o Marcos. O Marcos, se deixa ele vai para a Rússia ou para a China ou para os Emirados para tomar essa vacina, viu, diretor? Não ia? Queria ir. Altair, eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente tem que alertar, que é o seguinte, não é porque a China e a Rússia estão fazendo testes em massa com a população que isso vai acontecer no Brasil. Não. Muito pelo contrário, são países completamente diferentes. A gente tem que entender também como é que é a dinâmica que acontece em cada país. No Brasil aqui, nós temos aqui os nossos cientistas, né? O Instituto Butantan, sob supervisão da Fiocruz, na Agência Nacional de Saúde, temos técnicos altamente capacitados, que não é desse governo, nem do governo anterior, são funcionários de carreira, pessoas com mestrado, doutorado, que se dedicam a sua vida à pesquisa científica, em analisar medicamentos, vacinas e assim por diante. Então, razoável supor que essas pessoas não vão brincar com a saúde pública do brasileiro. Agora, outra coisa que eu acho que não explica, mas ajuda a explicar, não justifica, mas ajuda a explicar por que Rússia e China tomam esse procedimento, eu faço uma seguinte comparação. É a mesma coisa daquele acrobata que está acostumado a dar saltos mortais. Então, a China e a Rússia, eles têm um histórico, uma tradição em pesquisa científica
principalmente na área de vacinas, que é muito grande, de décadas. Vamos lembrar que a medicina tradicional chinesa tem mais de 2.000 anos. É milenar. E a medicina tradicional chinesa inspirou a alopatia, que é adulada no mundo inteiro. E, além disso, a Rússia, por outro lado, ela tem uma tradição muito grande de fabricar vacinas por conta da Guerra Fria. Porque os russos sempre tiveram um medo muito grande da tal guerra química, guerra biológica. Então, durante décadas, não foi de coisa de 5 ou 10 anos, durante décadas, desde o final da Segunda Guerra Mundial, que a Rússia investiu pesado em laboratórios de pesquisa científica para buscar antídotos para mais variados tipos de problemas, ataques. Então, a Rússia e a China, eles têm essa segurança de falar assim, então vamos queimar etapas porque nós imaginamos que isso seja seguro para a nossa população. Agora, no Brasil, não se aplica isso. Então, é preciso alertar isso daí. Também, na Rússia e na China, eu não acho também que eles estão fazendo nenhuma loucura. Eu acho que por mais que eles tenham restrições ali... A segurança dessa vacina é muito grande. São países autoritários, né? Na Rússia lá, o Putin, o adversário político, ele manda matar, né? Acho que é mais ou menos por aí, né? E na China não é muito diferente. Então, mas ainda assim, o líder político de um país, ele não vai querer envenenar maciçamente a sua população. Lógico que não. E outra coisa, eu até conversar na volta, nós temos aí um outro assunto importante, também polêmico para falar na volta, mas vou falar que essa coisa da vacina, nós temos mais de 100 vacinas, né, Aldo? Que estão aí na bica aí do coronavírus. Mais de 100 vacinas, mais de 100. Dentre essas 100 aí, 10, me parece, estão na fase terceira, né? Terceira fase. E dessas 10 aí, nós temos aí 4 ou 5 que estão sendo testados no Brasil aí, pelo menos que estão vindo para o Brasil, né? 4, eu acho. E essas vacinas serão distribuídas de uma forma homogênea para todo o Brasil. Agora, vai ter também um laboratório particular. Os laboratórios particulares terão essas vacinas também, que aí a pessoa escolhe, eu quero a vacina fabricada em tal lugar, né? Acho que teremos isso, né, Aldo? Eu acho que essa opção, ela vai acontecer. Eu só não tenho informações mas deve de acontecer, como né? será, né? Porque todas as vacinas têm mesmo as distribuídas no posto que é federal, de saúde, você, se for num laboratório particular, você tem ela, né? É que esse protocolo é um protocolo de pandemia, então certamente nós temos que observar de que forma que ele vai acontecer, porque, apenas lembrando, né, as pessoas que estão na linha de frente da saúde terão prioridade, Sim. Depois os idosos, então a partir daí eu ainda não tenho acesso ao protocolo que será feito no país, principalmente no que tange a sua pergunta com relação às clínicas particulares. Ok, vamos para o intervalo e a gente volta já com o ponto de vista e aí com um assunto um tanto quanto polêmico. Volte já. De volta no ponto de vista e nós vamos colocar agora no ar para vocês verem. Ontem tivemos um julgamento em Florianópolis, Santa Catarina, né? Na belíssima Florianópolis, uma das cidades mais bonitas do mundo. Para quem não conhece, é uma pequena cidade, não é a maior cidade do estado de Santa Catarina, mas é belíssima e um povo maravilhoso. E nós tivemos ontem um julgamento de um caso que aconteceu em 2018 numa casa noturna bastante famosa, né, de Santa Catarina, e que uma moça, né, teve aí uma festa com um rapaz, de repente foi para casa, foi para não sei, tomou uma bebida, qualquer coisa que a gente vai ver aqui na notícia e que aí o juiz deu... Bom, primeiro vamos mostrar o que aconteceu lá em Santa Catarina. Essa foto aqui foi manipulada, Cris? Essa foto aqui foi manipulada? Olha a folha, doutor, dessa aí. Muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Cometendo assédio moral contra mim. O senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até os fatos. Mariana, aqui não vai dar, tá? Uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Respondeu, não dá para dar teu showzinho. Teu showzinho tu vai lá dar lá no teu Instagram depois, para ganhar mais seguidores. Tu vive disso? Mariana, vamos ser sinceros, fala a verdade, vamos lá. Tu trabalhavas no café, perdesse o emprego, estavas com aluguel atrasado 7 meses, eras uma desconhecida, hoje... Isso é questão de alegação, né, doutor? Alegação, a gente explora isso. Esse é o seu ganha-pão, né, Mariana? A verdade é essa, não é? É o seu ganha-pão, a desgraça dos outros, manipular essa história de vídeo. A audiência vira uma cena de terror para Mariana.
O advogado insiste em mostrar fotos sensuais dela, tiradas antes do estupro e que em nada tem a ver com o caso. É só para postar essa última foto que ela mandou o defensor público juntar, e que ela diz que foi manipulada. Essa foto aqui foi extraída de um site do fotógrafo, onde a única foto chupando dedinho, daqui, e com posições... Não, eu quero aquela outra foto. E com posições ginecológicas ali, é só dela. O único site que tem ali, daí uma foto. Não tem nada demais essas fotos. Né? Realmente, estão de roupa, não tem nada demais mesmo. Não, a pessoa que é virgem, ela não é freira, não, doutor. A gente está em 2020. Não é freira, não pode dizer que é feira. Por que você apagou? Por que essa foto não tem nada demais? Mas por que você apaga essas fotos, Mariana? Ok, eu vou só corrigir aqui uma falha minha. Não aconteceu ontem isso. Isso foi para as redes sociais, foi para a imprensa ontem, mas isso aconteceu no meio do ano. Essa audiência aconteceu no meio do ano, o caso aconteceu em 2018. Na realidade, essa moça foi, segundo ela, estuprada, né? E o juiz bom, saiu aqui que é um estupro culposo. Estupro culposo, é isso? Esse foi o... Altair, eu confesso que quando eu vi, na verdade, esse foi um julgamento que aconteceu no meio do ano, se não me engano, em junho, de um estupro ocorrido em 2017 dentro da boate. Foi aquele negócio que colocou o negócio da bebida? É isso? Mas você comprovou isso? É um episódio, desde o início, ele é composto de vários episódios nebulosos, né? Tá. Inclusive troca de delegados que comandavam o inquérito, troca de promotores, o promotor que instruiu completamente o processo não foi o mesmo que ofereceu a denúncia. Trata-se do acusado, ele é uma pessoa, um empresário que tem muita influência no meio esportivo, meio empresarial e artístico. Lá. E esse advogado que foi constituído para defendê-lo, ele tem opiniões muito controversas também. E ele é defensor do Olavo de Carvalho e daquela Sarah Winter. Tá. Né? E o que me chamou muita atenção nisso daí é que, mais uma vez, é uma prova para aquelas pessoas que ainda insistem em negar, que é mais uma prova que existe no Brasil a cultura do estupro, de que querer atribuir a responsabilidade do crime à vítima. No caso aí... E muitas pessoas acham que a culpa do crime é da vítima e achar que existe mulher que merece ser estuprada, como uma personalidade nacional chegou a dizer alguma vez e acabou sendo condenada na justiça por conta disso daí, né? E mais do que isso, mostra também de que muitos homens ainda acham que a mulher, por estar embriagada, ela pode sim ser objeto de desejo sexual de um homem, pode ser usada. Mas no caso aí, é uma situação muito mais nebulosa ainda, né? Várias provas materiais que foram coletadas ao longo do processo não foram juntadas aos autos do processo. O exame foi constatado, o réu, ele apresentou 3 versões diferentes ao longo do processo. Primeiro, ele negou. Segundo, ele falou que apenas passou a mão no cabelo da vítima. Depois, falou que ela fez sexo oral nele. E depois, os exames comprovaram que ela não só ela foi deflorada, ela era virgem, como mostrou que havia sangue nas vestes dela, esperma do homem, que foi Quer feito dizer, comprovadamente no local do crime, carnal. E dentro da moça e nas vestes dela. Existem também várias testemunhas desse caso, né? Inclusive pessoas que estavam na boate, naquele local. Okay. O motorista do Uber que levou ela para casa chorando, o porteiro do condomínio que também estava chorando. Comprovadamente. Quer dizer, uma série de episódios. O que me chama muito a atenção nesse caso daí é que esse comportamento que a gente viu no vídeo é do advogado de defesa, sobre a complacência das pessoas que deveriam zelar pela lei, pela justiça, no caso aí, o promotor de justiça e o juiz. Então, eu acho isso daí estarrecedor, que comprova mais uma vez que existe no Brasil uma cultura do estupro. Eu vou primeiro ouvir o Pedro Filete aqui, que é um assunto complicado. Vamos lá. Embrulha o estômago, né, de você ter esses casos no Brasil. É como ele falou, né, é uma cultura do estupro mesmo e a gente fica chocado com isso. Fica chocado, porque a gente pensa assim,
não é possível que uma coisa dessa possa acontecer, né? A pessoa, estupro culposo, isso não existe, né? Isso não é, o que me chamou a atenção foi o nome, estupro culposo. Estupro culposo e a maneira que o advogado conduziu, né? Mostrando fotos dela. Então, eu acho que não precisa lembrar que a menina ela pode usar a roupa que ela quiser, ela pode beber na balada, ela pode falar o que ela quiser e mesmo assim ela não quer ser estuprada, ela não está se oferecendo para ninguém. Eu acho que é uma cultura de estupro que o Brasil tem e a gente ficou, acho que a gente fica enojado mesmo, né, de ver uma situação dessa, ela tem que passar por isso, né, tem que passar por essa humilhação e o cara foi considerado inocente. Eu acho assim, com tantas provas, né, e a gente sabe da influência dele, é muito triste. Eu acho que é deprimente. Eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, mesmo não sendo advogado. Vou me lembrar aqui do doutor Joaquim, querido Joaquim, que nos lembrou o seguinte, só para colocar mais pimenta nesse angu aqui. De cada 10 denúncias de estupro, a maioria esmagadora delas são falsas. E agora, quando é um caso verdadeiro, como me parece ser esse caso, que a menina foi estuprada, que o cara colocou lá um sonífero, sei lá o que, na bebida dela, e estuprou, é outra coisa. Me chamou a atenção muito do estupro culposo, Aldo. Eu nunca tinha visto isso. Qual a culpa disso? Altair, você sabe que esse assunto é tão importante e a gente tem que falar com muita cautela para que em nenhum momento sejamos mal entendidos. Né? De início, eu registro aqui o meu respeito a todas as mulheres. Não compactuo com nenhum tipo de violência contra a mulher, contra o idoso, nenhum tipo de violência, nenhum. Né? Eu tenho mãe, graças a Deus, tenho esposa, tenho filha e também tenho um filho que certamente, junto com a minha esposa, estaremos educando para respeitar não só a mulher, não só o idoso, mas todas as adversidades, porque é muito comum as pessoas tratarem com violência, algumas pessoas tratarem com violência aquilo que é diferente. Né? Então, em casa, acho que é o papel que todos nós temos que fazer, desde cedo, educar para respeitar. Acho que se nós tivéssemos uma sociedade com mais educação, com mais respeito, talvez tivéssemos menos casos como esse que nós vimos. Eu, como me comporto em todos os casos que são polêmicos, esse é um deles, eu não vou aqui opinar sobre um processo ao qual eu não tive acesso e ainda corre em segredo de justiça. O que nós já entendemos é que houve um vazamento de uma audiência virtual. O que nós vimos é o calor ou parte daquilo que é o calor de uma audiência através de um julgamento virtual. Nós também já entendemos que o acusado foi absolvido. Eu, sinceramente, não sei em que momento começou-se a divulgar o estupro culposo. Eu li aquilo que acho que a promotoria de Santa Catarina divulgou, em nenhum momento foi falado de estupro culposo, mas sim que naquele caso específico não se concluiu por provas que pudessem condenar o acusado. É evidente que a imagem daquilo que nós vimos choca. É evidente que houve ali, veja, nós não estamos falando de algo simples. Nós estamos falando de uma audiência onde uma pessoa se diz vítima de estupro. Nós estamos falando de uma audiência virtual com um advogado defendendo o seu cliente e nós percebemos ali troca de acusações. Né? Houve um bate-boca, ainda que virtual. Aldo, desculpe te interromper, mas o senhor acha adequado o comportamento do advogado de defesa nessa... É nesse momento, viu, Marcos, que eu posso falar com propriedade, até porque eu atuei em alguns casos do tribunal de júri. Não sou criminalista, Santos tem excelentes, a nossa cidade tem excelentes criminalistas, mas uma vez... Tem uma aqui que é o Joaquim que teve aqui conosco. Uma vez me disseram o porquê que o cordão do juiz é branco, ou seja, ele é imparcial. E o advogado usa aquele cordão na sua beca vermelho, porque é a emoção. Nós estamos diante de uma defesa ou de uma acusação. Nós estamos diante de emoções. E nós vimos ali no vídeo uma moça emocionada, uma moça pedindo respeito. E nós vimos ela chamando também o advogado, em alguma situação, que ele tinha idade para ser pai dela, que ele estaria assediando ela, enfim. Eu acho que esse ponto da audiência
se a vítima, apesar do que ela, né, além daquilo que ela já passou, se ela foi desrespeitada ou não, porque não tem só a atuação do advogado, viu, Marcos? Se ela em algum momento, nós vimos um trecho, se aquela moça estava de fato sendo ofendida pelo aquele profissional, nós tínhamos ali também um magistrado que conduz a audiência, nós temos também um promotor de justiça que está participando virtualmente, mas está participando de tudo aquilo. Acho que esse é o ponto que até o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pediu apuração para avaliar o que aconteceu durante aquele julgamento. E lembrando... Eu acho que não termina esse julgamento. E lembrando, né, o vazamento também tem que ser investigado, porque se a moça foi daquela forma tratada, o vazamento potencializou muito mais a ofensa que essa moça possa ter passado durante aquele julgamento virtual. Olha, eu quero colocar aqui uma posição que eu tenho particularmente, que eu acho, concordo com todos eles aqui da mesa, desde o Marcos até o Aldo, passando pelo Pedrinho aqui, de que é um caso nojento de estupro e todo estuprador comprovado, aí nós vamos entrar na coisa, comprovadamente sendo estuprador, deve pagar nas barras da lei, olha, com uma pena muito grande. Não é possível que isso ocorra nos dias de hoje. São dois crimes que eu abomino, que é o sequestro, né? O sequestro e o estupro, os dois piores crimes que eu, olha, não tenho. A violência desses dois crimes é uma coisa imperdoável. Então, nesse caso aí, eu não conheço o caso, eu vi esse caso aqui na televisão, junto com vocês que estão em casa, mas a minha opinião sempre é de que se comprovadamente a pessoa for culpada do estupro, ela não merece nenhuma chance, nenhuma segunda chance. Eu acho que todo estuprador, comprovadamente, deveria ser castrado quimicamente. É a minha opinião. Agora, só para pontuar aqui, que no Brasil existe aqui, e as pessoas que colocaram aqui, que há uma fantasia de que todo mundo vai lá, foi estuprado, de cada 10, isso é estatístico, 8 não são verdadeiros. E quem está dizendo isso não é o Altair, pelo amor de Deus. Foi aqui o doutor Joaquim, que trabalha com isso, e também tinha um outro advogado, que eu não me lembro quem aqui, que também concordou, e esse é o número exato. Então, temos que tomar muito cuidado, porque você pode acabar com a vida de uma pessoa. Amanhã ou depois, uma pessoa apaixonada pelo Pedrinho, que é um galã, né? Vai dizer que foi estuprada por ele, vão prender ele, a cidade vai crucificar ele vai ser preso, algemado, só porque... Gente, a coisa é mais embaixo. Não é só... A gente tem que, sabe, tomar cuidado. Altair, um minuto para encerrar. Eu vou concordar com você nesse aspecto aí, de que você fala de que a gente não pode condenar sem provas. Sem provas. Mas é mais um indício, mais uma prova de que nós temos a cultura do estupro, porque é muito difícil você caracterizar esse crime. Né? Muitas vezes o réu foi inocentado por falta de prova, não porque o fato não deixou de ocorrer. Então, a gente tem que tratar esse assunto com serenidade, mas também não podemos achar amenizar, que o estuprador só apenas aquele vagabundo que está atrás do poste e arrasta a mulher para o terreno baldio. E olha, o estupro não é só quando há conjunção, não. O estupro pode ser uma passada de mão, sabe, um desrespeito de vagabundo em ônibus que faz muito isso. Aí no VLT, né? E deve ser denunciado. A mulher deve denunciar, esses caras têm que pagar, responder por isso. Agora, comprovadamente, o homem que comete um estupro é um mau caráter, é um animal, né? Que deveria ser. Agora, não dá pra você pegar um garotão bonito como esse aqui, porque ele não quis dar um beijo numa menina, pronto, já coloca ele como estuprador. Não dá, né? Aldo, vamos embora? Terminando? Terminando, infelizmente. O assunto passa rápido. É um assunto polêmico. Se deixar aqui, a gente fica 2 dias. Todos os assuntos aqui foram bem tratados. Hoje, ainda mais, o Marcos fez questão de pontuar que ele está com um terno novo. Parabéns pela elegância. Verde oliva. Fiquei feliz também ver a desenvoltura do Pedrinho Filete. Conheço o Pedrinho Filete desde pequeno lá no campo do Santos Futebol Clube. Ele acompanhando o Eduardo, o pai dele, meu amigo. Fico feliz em vê-lo também aqui participando de um programa tão importante quanto é o Ponto de Vista. E, Altair, muito obrigado. Fico à disposição para os próximos para os próximos convites. Aguardando a sua presença. Pedrinho, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um prazer recebê-lo aqui.
Muito parabéns obrigado, pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Agradeço novamente, é sempre um prazer participar daqui. E acho que assim, a culpa nunca é da vítima, né? Comprovado, né, que a pessoa tem culpa, nunca é da vítima a culpa. Eu estava lembrando agora, o Aldo falou dos jogos do Santos Futebol Clube, a gente dava risada com muita coisa, comentava de muita coisa que era engraçada e o tempo passa, né? E a gente tem a inspiração em algumas pessoas e o Aldo é uma pessoa que eu me inspiro muito. Então, muito obrigado. Obrigado a todos vocês aqui também, que é um prazer estar participando. E um programa de muita audiência e credibilidade, que é importante, né? Um programa de audiência, muitos são. Agora, programa com audiência e credibilidade, pouquíssimos. Aí é verdade. Meu querido amigo Marcos Santana, nós discordamos e concordamos juntos. Um grande abraço. Até amanhã, viu? Até amanhã, se quiser. Até amanhã. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço e amanhã a gente está de volta aqui no Ponto de Vista. Até lá.